E aí, pessoal, vamos falar mais do Grenal, sim, do ponto de vista mais crítico, entendendo também o que aconteceu no jogo, tentando abstrair o absurdo dos erros da arbitragem e falar um pouco do que pensou o Grêmio sobre o jogo e também o projeto que o Grêmio começa a montar, que é preocupante. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, a oportunidade no link abaixo, você tem o passo a passo de se trabalhar home office para se ganhar mais de R$ 4.000 de renda extra pelo investimento de R$ 67. Não deixe de conhecer, está no link abaixo aqui, a oportunidade que você tem para conseguir uma renda extra. Gente, o Grenal, tá? O Grenal foi discutido amplamente, eu falei muito, porque eu não vou perder de vista a ideia de que foi um absurdo o erro da arbitragem. De lá para cá tem sido essa a discussão, os erros absurdos da arbitragem. Só que os erros absurdos da arbitragem, elas são depois dos 90. É o erro no lance do Ferreira e é o erro no lance que culminou lá no gol do Edenilson, que determinou a vitória do Internacional. Ponto. Mas acontece muita coisa antes disso. Muita coisa antes disso. E nós temos que olhar o jogo também por esse viés. O Grêmio, em relação ao Internacional, teve supremacia muito grande nos últimos anos. E não teve ontem. O primeiro tempo do Grêmio foi menor que o primeiro tempo do Internacional. Quem perde gols é o Internacional. O Grêmio não se encontrou. E quando perguntado sobre isso, o Renato Portaluppi respondeu que o Grêmio não se encontrou porque o sol estava forte. O Grêmio passou a jogar melhor quando o sol saiu. Ou seja, quando o calor diminuiu. Será que é isso? Tapar o sol com a peneira é uma forma muito simplória da gente entender o que aconteceu no jogo de ontem. Não, o Grêmio piorou em relação ao próprio Grêmio. Gostem ou não, os gremistas sabem disso. A gente se incomoda porque perdeu um jogo duro daquele jeito? Sim. Só que a gente precisa chegar no centro da questão e discutir por que o Grêmio está jogando menos. Por que as respostas acabam sendo o Luiz Fernando, acabam sendo jogadores que não têm mais condição. Mais uma vez ontem nós vimos o Maicon, uma das nossas lideranças, entrar durante o jogo. Mais uma vez nós vimos Jeromel sentir, infelizmente, ali uma torção de tornozelo que pode ter determinado, inclusive, problemas para os próximos jogos. Então, em cima dessas questões, nós precisamos discutir. Nós precisamos entrar nesse centro e discutir ponto a ponto por quê. E isso, sinceramente, e é uma coisa que vocês sabem, acho que passa também por esse diagnóstico, curioso diagnóstico, que faz o Grêmio em relação aos seus problemas. Acabou o jogo, o Grêmio coloca uma dúvida no campeonato, que eu acho totalmente pertinente, que é uma ação política, mas o Grêmio não pode fazer mal para o próprio Grêmio. O Grêmio saindo do Campeonato Brasileiro, colocando o time de transição, corre sério risco de não classificar para a Libertadores do ano que vem, se perder a Copa do Brasil. E aí? O Grêmio pode fazer isso, o Grêmio tem o direito de fazer isso, o torcedor do Grêmio aceita isso. É uma discussão perigosa. O Renato sugeriu que o Grêmio vai botar contra os times do São Paulo e do Flamengo. Isso é do tamanho do Grêmio? Isso é? O que isso quer dizer? A gente precisa pensar, a gente precisa discutir, a gente precisa entrar nesse centro e dizer o seguinte, será que o Grêmio não está tapando sol com a peneira? Será que o Grêmio não está um pouco mimado? Será que o Grêmio está vendo o que está acontecendo? Eu sei que o erro da arbitragem, e eu estou indignado com o erro da arbitragem, porque eu vejo erros reiterados da arbitragem. E vocês sabem a minha opinião sobre a arbitragem brasileira. Só que eu já ganhei por erro de arbitragem também. Eu já ganhei. Eu acho que o Grêmio está tendo e teve nos últimos anos aí erros muito grosseiros contra ele. O erro lá no jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense, o erro no jogo contra a equipe do River Plate, o erro do Grenal. Eu sei de tudo isso. Nada passa assim pela minha cabeça sem que eu olhe atentamente. Mas eu sei também que o Grêmio está diminuindo o seu tamanho de time. O Grêmio
de 2016, de 2015, de 2017 era um Grêmio. O Grêmio de hoje é um arremedo daquele Grêmio. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E a gente precisa centralizar a ideia que para evoluir não é melhorar a arbitragem. Para evoluir é melhorar o Grêmio. Depois a gente vai discutir essas outras questões. Então, passado o calor do jogo do Grenal, a gente precisa fazer a meia-culpa sim. Doa a quem doer. O Grêmio diminuiu o seu tamanho por incompetência do Grêmio. O Grêmio não soube fazer as leituras, o Grêmio não soube contratar, o Grêmio não soube entender que precisava revelar os seus jovens mais cedo. O Grêmio ontem foi punido também pela falta de bola. Porque quando teve contra-ataques, quando estava 1-0, não teve competência para fazer gols. E estava 1-0 e podia ter matado o jogo, como em tantas e tantas outras vezes fez com um time muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Então, é preciso que a gente vá no centro da questão. E o centro da questão é o Grêmio, não é o externo. O externo é coisa... Isso é coisa de mimado. Ah, vocês não querem? Então eu também não quero. Ah, não. 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 O centro é a gente. A solução dos problemas do Grêmio está no Grêmio sempre. Sempre está no Grêmio. Então a gente precisa fazer essa ponderação, passar do calor do jogo para entender por que o Inter ontem tinha 3 meninos de 19 anos e o Grêmio nenhum. Por que as revelações do Grêmio que foram para o jogo ontem eram revelações de 2017? Por que o Grêmio ontem, quando precisou mexer, teve que tirar o Luiz Fernando do banco, entre outros? Por que mais uma vez ontem alguns jogadores do Grêmio saíram sentindo câimbras? Essa é a questão. Por que o Grêmio mexeu em toda a sua estrutura do departamento de futebol, falando especialmente da comissão técnica, e não evoluiu? Por que as coisas no Grêmio não estão em processo de crescimento, estão em processo de diminuição de força? Por quê? Essas frases, essas respostas, o Grenal poderia nos dar. Só que o Grenal nos entregou ainda mais questionamentos. Por quê? Porque a forma como aconteceu, a gente foi para um outro viés, um outro lado. E também é um lado que precisa ser discutido. A arbitragem brasileira precisa entrar em discussão quase constante, porque realmente é uma situação complicada. Mas agora, e entre nós aqui, porque esse espaço é papo de gremista para gremista, a gente precisa discutir o Grêmio. E o Grêmio, convenhamos, me parece que está trabalhando numa rotina diferente. O Grêmio está transferindo problemas e não está entendendo o seu problema. E aí, eu não sei quando vai ser a solução. Fica evidente que nós diminuímos a nossa força. E quando isso é discutido, a gente precisa urgentemente olhar para o espelho, urgentemente tentar entender por quê, porque senão nós não podemos ficar um tempão aí sem entender. E aí a gente sabe que isso machuca o torcedor, porque a gente quer ganhar. Então, em cima dessa realidade, eu coloco. O Grêmio precisa urgentemente entender o que aconteceu até os 90, porque ali já não estava bom. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.